Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Helena Margarido, estou aqui diretamente do FI Summit 2022 e agora a gente vai conversar com o Arthur Vieira, que é do Clube FI. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado. E a gente vai bater um papo sobre o assunto do dia, né? Imóveis, fundos de investimento em imóveis. E eu queria saber o seguinte, a primeira pergunta já é um pé no peito, né? Manda ver. Você acha que o cenário atual está favorável para fundos de papel ou fundos de tijolo? Que legal, né? O cenário atual é de juro alto, e juro alto você fala, putz, isso favorece o fundo de papel. Agora, se a gente olhar para o mercado imobiliário, o que o investidor de imóvel para renda busca? Renda harmônica. O que é renda harmônica? Aquela renda harmônica é aquela previsível, constante, estável. A renda fixa. Quase a renda fixa, exatamente. O imóvel para renda, ele tem muita similaridade com a renda fixa. Não é um ativo de renda fixa. Ela pode variar para cima ou para baixo e pode cessar temporariamente. Mas ela, enquanto um imóvel está alugado gerando renda, aquela renda é fixada por um contrato. O inquilino tem que pagar todo mês o mesmo valor. Aí vai alterar de vez em quando, que tem uma renegociação, então, mas ela é bastante harmônica. Quem gera a renda harmônica? O fundo de tijolo. O fundo de papel gera renda, mas ela não é harmônica, ela varia muito. Um fundo atrelado ao CDI, por exemplo, que é a NCR, maior fundo de papel que é concentrado em CDI. Hoje ele distribui R$1 por mês de rendimento. Há um ano e meio atrás ele distribuía 30 centavos por mês de rendimento. E o fundo de tijolo da Quineia, para manter a comparação, distribui hoje praticamente a mesma coisa que distribuía um ano e meio atrás. Aumentou um pouco, na verdade. Mas então você tem uma renda harmônica quando você investe em tijolo e uma renda que varia bastante quando você investe em papel. Não que isso seja ruim, mas é importante a gente entender essa diferença, porque senão a gente olha agora, o juro está alto, a inflação está alta, então o momento é de fundo de papel. Esse juro não vai ficar alto para sempre, nem a inflação vai ficar alta para sempre. E o que vai acontecer? O rendimento vai voltar a cair. O que você quer? Renda harmônica para o futuro? Então tem uma boa composição entre papel e tijolo. Tá? Nada contra o fundo de papel, muito pelo contrário. Tá? Eles estão entregando cada vez mais rendimento e também isso vem acompanhado de mais risco. Isso é uma lei universal, não importa do que a gente esteja falando. Se está aumentando o juro, está aumentando a inflação, aumenta a distribuição desse fundo, por quê? Do outro lado, a gente está falando de um fundo de CRI, de um fundo de papel, tem devedores desse fluxo, tem devedores dessa dívida e está cada vez mais difícil pagar. Você faz um financiamento que é CDI mais 3% ao ano. O CDI sai de 2%, então fazendo uma continha de advogado, uma continha simples, 2 mais 3 daria 5% ao ano. Não é essa conta, mas só para ficar fácil. Agora é 12,75 mais 3 ao ano. Opa, olha o quanto ficou mais difícil para eu pagar. Então, se aumentou, está difícil para pagar, significa aumentou o risco de crédito. Se aumentou o risco, tem que aumentar o retorno. Tá? Então, isso que é importante a gente pesar. Essa ideia de qual é o melhor do momento é pouco importante para quem está montando uma carteira de longo prazo. Tá? O importante é entender a diferença entre eles e ter um portfólio bem diversificado. Entendi. Então, na tua opinião, o mais correto, né, seria você ter uma boa equalização aí. Exatamente. De papel. Exatamente. Quando as coisas estão indo certo, todo mundo fala de diversificação, todo mundo entende o que é diversificação na teoria. Quando chega na prática, então vamos fazer assim. Você pega o seu dinheiro, divide em 10 classes de ativos diferentes, 10% em cada classe de ativos, certo? E por que você faz isso? Porque daqui para frente uns vão bem, outros vão mal e no geral a sua carteira vai estar bem equilibrada. Na teoria todo mundo sabe. Quando ele faz isso, um mês depois ele quer que tudo tenha subido 10%. Claro, é o que todos queremos. Né? Tudo tem que subir na mesma magnitude, porque se tudo tiver subido, mas tiver alguma classe de ativo que subiu 8%, ele vai falar, isso aqui é ruim, eu vou vender. Se tiver caído, então, esse negócio de fundo imobiliário desvalorizou, isso é uma porcaria. Não, se você montar um portfólio diversificado, aquilo que está caindo está cumprindo a função dele no portfólio. Aquilo que está subindo também. Tá? Eles estão tendo correlações diferentes. Esse papo de correlação é importante, mas isso é papo de academia. O que é correlação diferente? Eu tenho que ter ativos que discordam entre eles. Se eu conversar com a minha carteira, perguntar, carteira, o que acontece se o juro subir? Se todo mundo responder, é ótimo, eu estou mal diversificado, certo?
Então eu tenho que ter ativos que discordam no meu portfólio. Então monta um portfólio diversificado. Um mês, 6 meses, um ano depois, alguns vão estar subindo, outros vão estar caindo, todos eles vão estar desempenhando o seu papel num portfólio diversificado. Nossa, legal. E, na verdade, assim, você meio que já começou a responder o que eu ia te perguntar agora, né? Que é como que você identifica o melhor momento para cada um deles, né? Para fundo de papel e para fundo de tijolo. Então, você já começou até respondendo. Então, o momento é estar bem diversificado. Agora, fundo de papel, ele pode ser bem diferente o que tem lá dentro. Primeiro, pelo indexador. Você pode ter um fundo mais indexado ao CDI, outro mais indexado à inflação, IPCA ou IGPM. E segundo, pela qualidade do crédito que tem lá. O mercado tem o jargão de high grade e high yield. Então, high grade seria aquilo que teve uma nota alta quando ele passou por uma avaliação de crédito. Então, o risco de calote ele é baixo, o retorno daqueles títulos é menor. Tá? A outra, o contrário disso, naturalmente deveria ser low grade, uma nota baixa. Mas o mercado é criativo, né? E eles falam high yield, alta rentabilidade. Se existe uma alta rentabilidade é porque existe também um maior risco de crédito, certo? Então, fundo de papel não é tudo igual. Eu posso ter 2 ou 3 fundos de papel completamente diferentes e que vão para direções diferentes, certo? A inflação, ela é meio que combatida pela taxa de juros, mas ela anda em momentos diferentes. Pode acontecer da inflação estar subindo e a autoridade monetária não mudar a taxa de juros, não mudar o CDI, Foi o o que os Selic. Estados Unidos fizeram até recentemente. A gente, quando a nossa taxa estava 14,25, a inflação subia todo mês e o Banco Central não mudava mais a taxa de juros. Né? Então, a taxa de juros é a ferramenta do Banco Central, do Copom, para combater a inflação, mas elas não andam exatamente juntas. Então, se eu diversifico por indexadores, e principalmente aí tem que tomar cuidado, se eu for direto só nos high yield, eu estou, na verdade, indo no que eu prefiro chamar de high risk, de alto risco. Se o meu portfólio, se o meu perfil é mais conservador, aí não encaixa no meu portfólio, né? Se eu tenho um perfil moderado ou mais arrojado, então é legal ter um pouco daquilo que é mais arriscado, que entrega mais rentabilidade. Mas em algum momento essa probabilidade maior de risco vai virar evento de risco. Eu tenho lá uma carteira de devedores que eu tinha dado um exemplo de CDI mais 3. Se a gente está falando de um high yield, é CDI mais 8. Como que paga isso agora? Né? Imagina a dificuldade. Então, lógico que alguns desses CRIs vão começar a ter problema de crédito. Os devedores vão começar a dar calote, né? Num termo bem claro. E aí o que vai acontecer? O rendimento diminui e a cota desvaloriza. Quando a gente investe, a primeira coisa que a gente tem que pensar é proteger o patrimônio. Ponto. A segunda é rentabilizar o patrimônio. Não adianta eu ter muita rentabilidade hoje e daqui 6 meses eu ter menos patrimônio, certo? Existe uma flutuação natural que vai acontecer com o patrimônio, não importa, pode ser um imóvel, pode ser um criptoativo, todos eles têm variação de preço. Agora, se essa variação acontece porque eu tive uma deterioração, porque eu tive uma perda de fluxo de crédito, tal, dificilmente ele vai ser recuperado ao longo do tempo. O Warren Buffett fala assim, a regra número 1 é não perder dinheiro. Para mim isso é muito claro, a regra número 1 é proteja o seu patrimônio. A regra número 2, para ele é não esquecer a regra número 1, né? É multiplicar. Vamos lá, matemática, somos 2 advogados, advogado e matemática não formam par. Mas eu já fui para a Olimpíada de Matemática. Nossa, então... Sou fora da casinha. Totalmente. Multiplicar o patrimônio, então é um valor multiplicado por outro. Se eu multiplico 10 por 2, vai dar 20. Se eu multiplicar 8 por 2, vai dar 16. Então não adianta, eu tenho lá ativos de qualidade que vão multiplicar meu patrimônio por 2, para não ter o exemplo. Não, vou naquele que multiplica por 3. Só que amanhã, em vez de ter 10 multiplicando por 2, eu vou ter 8 multiplicando por 2. Eu perco o patrimônio. E aí, evidentemente, se o patrimônio está deteriorando, provavelmente aquela capacidade de entregar os 3 também diminuiu daquele ativo. No final, tudo é portfólio e diversificação. Cabe menos risco, mais risco em todo mundo, desde que eu entenda a função de cada um e tenha uma carteira bem diversificada.
Agora uma pergunta meio polêmica, assim, não sei se tem uma resposta correta para ela, tá? Quando você compara FIIs, porque eles são vistos como algo, mesmo os de papel com high yield, que é o que você estava explicando agora, eles são vistos, né, pelo mercado como investimentos muito mais seguros do que renda variável. Tem alguns casos desses high yields, por exemplo, aqui no Brasil, lá fora Sim. a gente sabe que sim, né? Mas aqui no Brasil, que sejam eventualmente tão arriscados quanto uma renda variável, na tua opinião? Ó, fundo imobiliário é uma classe de ativos de renda variável, em que a renda varia pouco, certo? Esse conceito é importante a gente bater. Renda e preço são coisas completamente diferentes. Se um ativo é de renda variável é porque a renda varia, o preço de tudo varia. O preço de um título público varia, de uma NTNB, é renda fixa. E o preço varia e mais do que fundo imobiliário, inclusive. Às vezes mais do que ações. Então a renda variável de um fundo imobiliário de uma ação, qual que é a renda? É dividendo, que vem do lucro. O lucro varia, então a renda que vem do lucro é variável, certo? A renda que vem de um fundo imobiliário, ela varia, mas eu comecei falando que ela é harmônica, então ela varia menos. Como o rendimento varia menos, o preço das cotas também varia menos, tá? Dentre quando a gente vai para o mercado todo de fundo imobiliário, também expliquei que um fundo de papel varia mais, essa renda varia mais. O juro muda o rendimento, a inflação muda o rendimento. Então, o fundo de papel ele é um negócio tão sui generis dentro da classe de fundo imobiliário, que é um fundo de renda variável totalmente composto por renda fixa. Olha que interessante. Mas são tantos títulos lá dentro com características diferentes. Então tem uns que pagam bullet, quer dizer, só vai pagar, devolver o principal e juros lá no dia do vencimento. Tem outros que pagam mensalmente, tem outros que pagam a cada semestre. Tem uns que são mais arriscados, menos arriscados e tal, que ele tem um fluxo mensal que é inconstante. Entende? Imagina que 10% da carteira daquele portfólio está em CRIs que vão entregar o pagamento a cada trimestre. Então, quando acontece esse trimestre, entra muito mais dinheiro. Depois, nos outros, tem menos dinheiro, né? Fora a variação dos indexadores e tal. Então, o fluxo de um fundo de papel é menos constante, é menos harmônico. Então, ele acaba sendo até mais parecido com um ativo de renda variável do que um fundo de tijolo. Entendi. Bom, e hoje dentro do mercado, né, o que você enxerga como grandes oportunidades aí? Olhando sempre para frente, as maiores oportunidades estão nos fundos de tijolo. Tá? A inflação está alta, o juro está alto, justamente para que a inflação comece a cair. Então, já expliquei, a hora que cai a inflação, cai juros, diminui a rentabilidade dos fundos de papel. A hora que cai juros, floresce novamente a economia. Então as pessoas vão comprar mais no shopping, vão ocupar mais escritórios, mais lojas de rua, vai precisar de mais galpão, mais eficiência na logística, mais gente vai ter confiança de comprar um imóvel residencial e assim por diante. Então, quando o juro cair, a distribuição de renda desses fundos tende a aumentar, quer dizer, o lucro dos fundos de tijolo tende a aumentar, a distribuição de renda também. Então a oportunidade agora é comprar um fundo de tijolo com bons ativos e que esteja com cotas baratas na bolsa, abaixo do seu valor patrimonial. Comprar um ativo bom pelo preço que ele vale é um bom negócio. Sim. Comprar um ativo bom mercado, em qualquer mercado. Comprar um ativo bom mais barato do que ele vale é um ótimo negócio. Também comprar em um ativo mercado. E comprar um ativo bom mais caro do que ele vale é um péssimo negócio em qualquer mercado. Sim. Tá certo? Então o que a gente tem agora no mercado de fundo de tijolo? Bons ativos mais baratos do que eles valem. O que tem no fundo de papel? Bons ativos ao preço que eles valem. Tá? Só que a projeção de renda futura dos fundos de papel é para baixo. E a projeção de renda futura dos fundos de tijolo é para cima. Tá? Então, se a gente pensar em momento, alguém que queira acertar um momento de entrada, é esse o caminho. Fundo de tijolo vai aumentar a renda, não sei se é daqui 6 meses ou daqui 1 ano, mas fundo de tijolo vai aumentar a distribuição de rendimento, fundo de papel vai diminuir. E o que causou essa... Foi a pandemia, efeito pandemia, que fez os fundos de tijolo ficarem desvalorizados? Juro alto. Né? Esse é um produto que une mercado imobiliário e mercado financeiro. Tem algo no meio que a gente tem que encontrar como a lógica
de um produto que mistura dois mercados, tá? E que eu ainda não sei dar essa resposta. Então a gente tem lá 2% ao ano de CDI, você compra um fundo imobiliário para ganhar 5,5%, 6% ao ano, bom negócio. Aí o CDI vai para quase 13%. A rentabilidade é a divisão do dividendo que eu recebo pelo preço que eu paguei na cota. Eu, investidor, não consigo controlar o dividendo. O fundo tem 10 imóveis, os 10 estão alugados, o faturamento vai ser o mesmo, o rendimento vai ser o mesmo. Tá? O que eu posso controlar para aumentar minha rentabilidade é pagar mais barato na cota. Então, se o mesmo rendimento agora por um preço mais baixo de cota, se eu dividir um para o outro, vai aumentar a minha rentabilidade. Então, o que mudou? O mercado imobiliário está bom, está aquecido até, mas a taxa de juros subiu tanto que a atratividade, para manter a atratividade do fundo imobiliário, as cotas têm que cair. Né? Já no fundo de papel, o rendimento foi aumentando junto com o aumento dos juros e com o aumento da inflação. Muito bom. E bom, para quem está começando com pouco, por onde você recomenda começar? Primeiro, começar com pouco, estagiar com fundo imobiliário. Tem muita gente, a gente fala do mercado financeiro, mas tem muita gente do mercado de imóveis que pode começar no mercado de fundo imobiliário. Compra 1, 2 cotas, né? Começa com pouco mesmo e vê aquilo acontecer, o rendimento vai entrar no mês seguinte. Mas comece com fundos grandes e a gente tem 30 anos da lei de fundos imobiliários praticamente. Eu não tenho uma gestora que esteja há 30 anos no mercado, mas tem gestoras que estão há mais de 10 anos no mercado. Essas já passaram por outras crises, por outras épocas de juro alto, de juro baixo e tal. Então, vai com ela, né? Porque o gestor é um cara muito importante. Então, fundos grandes, de grande patrimônio, mais de 1 bilhão pelo menos, e gestoras mais tradicionais. E depois, quando ficar confortável e quiser experimentar outras teses, aí vai já pro é um outro high passo. yield, Isso vai aí. pro disruptivo ali do Exatamente. mercado. Muito legal, Arthur. Obrigada pela sua participação. Obrigado. E a gente segue aqui no FI Summit 2022